parceiro rubro-negro, como que eu queria ter um fogos, que eu ia soltar fogos aqui dentro de casa mesmo, meu parceiro. Pois é, Rogério Ceni não é mais técnico do Flamengo, meu querido. Depois de toda a pressão, todo pedido que a gente fez à diretoria do Flamengo, depois de toda a pressão da torcida nas redes sociais, os influenciadores, né, do Flamengo, pressão até mesmo dentro do clube, né, dos dirigentes, de alguns conselheiros, finalmente, Rogério Ceni não é mais treinador do Flamengo. Mas calma, segura a onda, vai assistir o vídeo completo, que eu tenho umas informações quentíssimas dos bastidores da saída do Rogério Ceni do Flamengo. Já vou comentar também para vocês quem pode chegar pro lugar do Rogério. Então chega aí, se inscreve no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscrever, se aciona o sininho da notificação, amassa o like, pancada no like, para vocês ficarem por dentro de todas as notícias. Alegria, Rogério não é mais técnico do Flamengo. Vamos lá, rapaziada. Alegria, alegria, como fala o nosso querido anjinho da torcida, né? O Flamengo, por volta das 2h46 da manhã, rapaz, o Flamengo informou na madruga. Pois é, eu tô de madrugada aqui, tô fazendo esse vídeo na madruga. Vocês aí que devem estar acompanhando de manhã, o Mengão melhor não tem essa. Pode ser de madrugada, pode ser de dia, de noite, não importa. A gente tá aqui pela notícia do Flamengo. 2h46 da manhã, o Flamengo, através do seu Twitter, informou o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo informa que não continuará com Rogério Ceni à frente do time principal. O clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso nos próximos desafios. No jogo contra a Chapecoense, próximo jogo do Flamengo, no domingo às 6h15 da tarde, a equipe será comandada por Maurício Souza, que é o técnico do Sub-20 do Flamengo. Ou seja, Rogério Ceni não é mais técnico do Flamengo. E calma que eu vou revelar para vocês os bastidores da demissão do Rogério Ceni, todo o processo que aconteceu e também quem pode ser o provável substituto dele. Tem até Renato Augusto no vídeo, então segura a onda aí que eu vou comentar com vocês. O presidente Rodolfo Landim, por volta das 7 horas da noite da sexta-feira, se reuniu com Marcos Braz e Bruno Spindel no CT Ninho do Urubu, sem Rogério Ceni, que comandou o treino lá da equipe e foi para casa. A expectativa estava sendo tomada em torno dessa reunião entre Marcos Braz e Bruno Spindel e o presidente Rodolfo Landim no CT do Flamengo, o CT Ninho do Urubu. Isso às 7 horas da noite. Por volta ali das 8h30 da noite, mais ou menos, Rodolfo Landim deixou o CT Ninho do Urubu após a reunião com os dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel. No entanto, até aquele exato momento, nenhuma decisão tinha sido tomada, mas também estava garantido, entre aspas, né, que o Rogério Ceni deveria comandar o treino de hoje pela manhã, tá? Até esse exato momento das 8h30 da noite. Surgiu toda aquela situação, é claro, do analista de desempenho. Acredito eu que esse foi o estopim para acontecer essa reunião. É claro que o Rogério já estava na corda bamba, mas o estopim, para acontecer a reunião entre Rogério, Marcos Braz, entre Landim, Marcos Braz e Bruno Spindel, foi as declarações do Roberto Drummond, o analista de desempenho, que soltou os cachorros pra cima do Rogério, disse que ele é ruim, que ele é mau caráter, porque ele é isso, disse um monte de coisa sobre o Rogério Ceni. Inclusive publiquei o áudio do Roberto Drummond, que foi vazado pelo Globoesporte.com, lá no Instagram. Quem ainda não conferiu as falas do Roberto Drummond, as palavras deferidas pelo Roberto Drummond ao Rogério Ceni, vai lá no meu Instagram, mengão.melhor, para você conferir.
Esse foi o estopim. O Marcos Braz, nesse momento, saiu do sério, segundo o jornal O Globo, quando viu o áudio do analista de scout Roberto Drummond, né? Em seguida, ele saiu da sala e avisou ao Fabinho, chefe do Centro de Inteligência e Mercado, para comunicar a Roberto Drummond que ele estava demitido. Ou seja, o Roberto Drummond, analista de desempenho do Flamengo, que falou todas essas coisas sobre o Rogério, foi demitido primeiro com o Rogério. É claro, isso foi apenas o estopim da parada, porque segundo o jornalista e repórter do jornal GVN Casagrande, vários jogadores já estavam insatisfeitos com o Rogério Ceni. Haviam discussões durante os treinamentos, jogadores contestando os métodos de trabalho do Ceni, o Ceni perdendo a paciência com o jogador, ou seja, existia um desgaste claro entre Rogério Ceni e jogadores nesse ponto aí. Ok, o Rogério estava sem comando, o Rogério não tinha comando sobre os seus subordinados, que eram os jogadores. Ok, tá certo, mas o jogador não tem nada que, meu irmão, o técnico mandou fazer, tem que fazer. Vocês são pagos para isso. Entendeu? Tem que dar um puxão de orelha no jogador para ele entender isso também. O clima no Ninho do Urubu já estava pesadíssimo, as pessoas não conversavam direito, o Rogério estava afastado da diretoria do Flamengo, a diretoria do Flamengo estava afastada do Rogério, a diretoria não estava satisfeita com as entrevistas do Rogério, com as substituições, né, do Rogério Ceni, com os resultados que o Rogério vinha tendo naquela altura do campeonato. E o Rogério Ceni também não estava satisfeito, né, com a diretoria do Flamengo, porque o Rogério, né, pediu contratações à diretoria. Ele indicou o goleiro Felipe Alves do Fortaleza, a diretoria não trouxe. Ele indicou o David do Fortaleza, a diretoria não trouxe. E há quem diga, inclusive, que ele indicou o zagueiro Paulão do Fortaleza. Se isso for verdade, realmente é brincadeira. E a diretoria também não trouxe. Ou seja, o clima, a crise entre Flamengo e Rogério Ceni ali já estava instalada e se exalou, né? Mais ainda com os resultados dentro de campo não vindo para o Flamengo, né? Então, juntando isso tudo, os resultados, né? A diretoria não satisfeita com o Rogério não satisfeito com a diretoria. Muito se falava que o Rogério não havia sido mandado embora por causa da multa de 3 milhões de reais. Mas, gente, ok, tem que pagar a multa, irmão. Perdão, paciência, paga o raio da multa. Tem que pagar a multa, quer demitir? Não vou demitir por causa da multa, então já está demitido. Vocês lembram que eu falei para vocês? O Rogério já está demitido. Só falta falar quando. O Rogério já caiu. Ele não era mais técnico do Flamengo. Ele estava técnico do Flamengo no condicional. Agora não está mais, né? O Flamengo soltou a nota aí às 2h46 da manhã da demissão dele. E agora, né? A pergunta que se paira, né, no Flamengo é quem será próximo comandante, o próximo técnico rubro-negro. Bom, para o próximo jogo, quem vai comandar a equipe rubro-negra vai ser o Maurício de Souza, técnico do Sub-20 do Flamengo. É ele quem vai dar as cartas nesse confronto contra a Chapecoense no próximo domingo às 6h15 da tarde. Eu não acredito que a diretoria do Flamengo vá efetivar o Mauricinho, e eu sou contra isso, porque o Mauricinho não tem experiência em time profissional, por mais que tenha sido interino, permanente. Não vamos confundir as coisas. No passado o Flamengo entrou nessa de ficar botando interino, Zé Ricardo, Barbieri agora tá fazendo um bom trabalho. Zé Ricardo não se deu tão bem na carreira assim. Mas eu sou contra esse tipo de coisa, né? Porque bota o interino. Não, interino é para 1, 2, 3 no máximo partidas, e aí já tem que ter o próximo técnico contratado, né? Muito se fala no Renato Gaúcho, inclusive, né? O presidente do Flamengo, ele esteve num jantar, num almoço, na verdade, num restaurante hoje próximo à casa do Renato Gaúcho. O paparazzo rubro-negro até perguntou, né, se tinha alguma coisa a ver. Pô, você estava lá próximo à casa do Renato, teve a negociação, o Landim negou, né? Mas a gente sabe que dirigente adora negar uma informação.
Eu, Pedro, não gostaria do Renato no Flamengo e não quero. Para mim, o Renato no Flamengo, ele já chegaria demitido. Então, eu, Pedro, não quero. Não quero o Renato Gaúcho como técnico do Flamengo. Pedro, existe a possibilidade? Existe. O Renato está aqui no Rio de Janeiro, só monitorando essa situação do Rogério e tá esperando o telefone dele tocar, dizendo que o Flamengo quer a contratação dele. Eu, Pedro, não gostaria de forma nenhuma a contratação do Renato Gaúcho. Tá? É a minha opinião. Tá? Não sei se você discorda, concorda, contanto que não xingue, seja educado, a gente, né, pode ter um diálogo. Outra informação que eu tô para passar para vocês do Jornal Extra é que o Renato Augusto, né, jogador da equipe do Beijing Guan, revelado nas categorias de base do Flamengo, ex-jogador do Corinthians e da seleção brasileira, está mais próximo de rescisão na China e se animou com o retorno ao Flamengo. Meia está bem fisicamente e pronto para jogar. Informação do jornal Globo, informação do Diogo Dantas, jornalista Diogo Dantas. Então, já seria um reforço, né? Tem a questão do Kennedy também, que está bem próximo de acertar, né, contrato com o Flamengo. Tem o Thiago Mendes, acredito eu que sim, mais para frente, no mês de agosto, quando as janelas de transferências internacionais abrirem, o Flamengo deve fechar essas contratações, tanto o Renato, tanto o Kennedy, tanto o Thiago Mendes. Pelo menos é o que eu acredito. Mas a informação que se tem no momento, que é verídica, que o Flamengo já soltou de forma oficial, é que Rogério Ceni não é mais técnico do time rubro-negro, não é mais técnico do Flamengo. Bom, essas foram as informações e notícias do Flamengo. Tamo junto, beijão. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Valeu, saudações rubro-negras.